Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3. A doutrina da providência, ela nos mostra que nenhum detalhe de nossa vida é insignificante demais para receber a atenção e o cuidado do nosso Pai Celestial. Essa doutrina nos lembra, ela nos mostra que nenhuma circunstância é tão grande que Deus não seja capaz de controlá-la, de domá-la. A aranha que constrói a sua teia lá no cantinho da parede da sua casa, e Napoleão Bonaparte controlando, dirigindo, marchando o seu exército pela Europa, ambos estão debaixo do total e absoluto controle de Deus. No livro de Mateus, capítulo 10, nos é dito que Deus ele exerce soberania em eventos bastante triviais, incluindo a vida e a morte de um passarinho. A ideia defendida por Jesus ali é que se Deus exerce soberania em relação a passarinhos, com certeza Ele exercerá a mesma soberania em relação aos seus filhos. Nós não sabemos, eu, você, nós não sabemos quantas vezes nós temos sido poupados de adversidades, de problemas, de lutas, pela mão invisível da soberania de Deus. Talvez tenham sido centenas de vezes. Como vai dizer o salmista, Deus não deixará vacilar o teu pé, pois aquele que te guarda, ele não dorme. Um dos nossos grandes problemas com a doutrina da providência e da soberania de Deus é que muitas vezes nos parece que Deus não está no controle dos contextos e das circunstâncias das nossas vidas. Nós vemos pessoas injustas, pessoas maldosas, fazendo determinadas coisas que nos afetam de forma desfavorável. Nós experimentamos as consequências das falhas e dos erros alheios. Nós mesmos chegamos a fazer coisas tolas, coisas pecaminosas. No entanto, é a capacidade divina de dispor de tal forma de vários atos humanos para cumprir o seu propósito, que faz com que a sua soberania seja extraordinária, maravilhosa e, no entanto, misteriosa. Isaías vai dizer que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. O apóstolo Paulo vai dizer que os juízos de Deus são insondáveis, que os seus caminhos são inescrutáveis. A soberania de Deus costuma ser questionada porque nós não entendemos aquilo que Deus faz. E por Deus não agir como nós gostaríamos, nós concluímos que Deus não pode agir para o nosso bem maior. No texto de Hebreus que li no início, Jesus é citado como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E esse sustentar refere-se a todas as criaturas, ações, coisas, das maiores às menores. Isso diz respeito à abrangência do sustento da divina providência, a qual se estende e inclui tudo quanto existe. Ou seja, Deus cuida detalhadamente da sua criação. Deus está envolvido com ela nos seus mínimos detalhes e aspectos. Muitas vezes nós ficamos aflitos com a duração de uma angústia, de uma dor, e acabamos clamando ao Senhor, dizendo: ó Deus, quanto tempo ainda precisarei suportar essa ou aquela aflição? E ficamos imaginando, porque Deus permite que o mal siga adiante, sem obstáculos.
A doutrina da providência nos mostra que a duração de todas as coisas está em suas mãos, sendo controlada segundo a sua soberania e conforme o seu santo propósito. Deus sustenta todas as coisas de acordo com a sua presciência, a qual é infalível. Em seus prognósticos, Deus não se deixa levar por adivinhações. Deus não consulta um quadro de apostas para avaliar as possibilidades. A presciência divina é infalível, é absoluta. Não há nada no futuro que Deus não saiba. Ele sabe o fim desde o começo. Costuma-se dizer que Deus conhece todas as contingências futuras. No entanto, Ele não as conhece contingentemente, ou seja, se perguntássemos para Deus sobre alguma possibilidade futura, Deus jamais nos responderia com um depende. Jamais. Como criaturas, nós consideramos o futuro em termos de contingência. Nós temos um plano B, caso o plano A não se concretize. Para a mente finita, os eventos futuros, eles parecem contingentes. E isso se deve ao fato de sermos seres contingentes. Afinal, nós dependemos de situações alheias a nós para a nossa própria existência. Mas o nosso Deus, Ele não é um ser contingente. Ele não é um ser dependente. Ele sabe o que sabe de forma absoluta. Ele antevê aquilo que antevê, porque aquilo que ele antevê, ele também antecipadamente deseja. A Escritura nos instrui a colocar entre parênteses as nossas declarações sobre o futuro, dizendo Deo volente, ou seja, se Deus quiser. Mas Deus não precisa falar nesses termos, porque Ele é o Deo do Deo volente. A providência sustentadora de Deus, ela é movida pela vontade de Deus. E a vontade de Deus não está presa, nem é determinada por nenhuma coisa criada. A vontade de Deus não está sujeita a nossos caprichos e ações. A vontade de Deus não é apenas livre, mas é também imutável. Portanto, nada é capaz de interferir na liberdade, nem de se levantar de repente para bloqueá-la. Nada é capaz de fazer isso com a liberdade de Deus. O conselho dele permanece para sempre. Ele tem um plano eterno e sem defeitos. Para Deus não existe um plano B. O seu conselho é imutável, porque ele é imutável em tudo o que é. A sua onisciência não muda. A sua memória não falha. Não há nenhuma mudança no ser ou no caráter de Deus. Portanto, nesses dias de pandemias, de quarentenas, de incertezas e inseguranças, descanse naquele que tudo sustenta, tudo controla, tudo sabe e cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Que Deus o abençoe.